Você tá louco, a monarquia não é cristã e sim satânica. Quem foi o idiota que falou isso? Então Cristo não é rei, então, porra. Agora Cristo não é rei mais também. Puta que pariu, velho. Vamos ver qual foi o louco que falou isso. E vocês apostam em quem? Deve ser o Adrilles, né, que falou isso. Foi. Agora vamos apresentar aqui no corner na minha frente, eu não ia falar corner da esquerda, porque os dois estão à direita. Adrilles, dê as suas credenciais, se apresente para o público, a sua câmera é aquela. Fique à vontade. Adrilles Rei Jorge, eu sou poeta, escritor, jornalista, palpiteiro Tem vídeo aí, Douglas. Dá uma olhada aí que eu já falei disso. Mas se não tiver, não sei se ficou no outro canal, aí eu falo de novo. Por favor. Ex-BBB. Não vai perguntar lá pra membro também, mas se você não for, tudo bem. E amante profissional e outras coisas. E faço parte daquilo que se chama de uma direita iluminada contra os princípios reacionários de pseudo-conservadores que se julgam conservadores, mas na verdade reagem às mudanças boas que a sociedade e que a história trouxe para a humanidade. Perfeito. Cogos, tua câmera é aquela mais alta, se apresente, dê as suas credenciais para o povo aqui, ó. Meu nome é Paulo Cogos, sou economista, filósofo Cogos, né, Cogos? Represento a direita medieval, represento o resgate dos valores que ajudaram a construir a civilização ocidental contra a destruição perpetrada pelos revolucionários iluministas e acabo de ganhar a minha terceira cueca da Insider, estou muito feliz. Muito bom. Você não é filósofo, Veremos. não, você não produz filosofia. Você dá pitaco. Não produzo? Eu dou um curso de História da Filosofia no meu canal. Você é professor de filosofia, você não é filósofo, não. Já temos escrevi um livro de filosofia política. Já temos a primeira, a primeira questão que eu quero levantar para vocês é... Aristóteles. O Adrilles acabando com a profissão do cara. Mal começou. O cara fala, sou filósofo. O Adrilles, você não é filósofo, não. Os caras é muito sem noção. Falam que eles são honestão, né? Tipo assim, eles sentem e metem um louco ali. Eles normalmente falam o que pensam, né? Até onde é possível. Começa com Cogos. Cogos, explique o que é a direita medieval e depois eu quero uma breve também explicação do que é a direita. O do cara que se sente um filósofo, o outro vai lá e fala... Ai, que sacanagem. Eu não sei que filosofia ele criou, né? O Olavo de Carvalho é filósofo. Ele juntou pontos e criou teorias ali, né? Eu sou. Pega meus livros aí. Também. Sou mais filósofo que ele. Não me vi, não falo, eu sou filósofo. É estranho, né? Eu sou louco, maconheiro. Direita iluminada. Por favor, Cogos, para aquela câmera. Não, a questão é muito simples. Quando o Adrilles fala que Cristo não tem ideologia, eu concordo plenamente com o Adrilles. Portanto, Cristo não é de centro, porque centro é uma ideologia. Cristo é a verdade. E aí esta verdade se manifesta nas várias dimensões da vida humana. Essa verdade, ela precisa se manifestar na condução da vida pessoal, na condução da administração do lar, que é a oikonomos, a economia aristotélica, e obviamente ela se manifesta também na política. É preciso ter virtudes na vida política. Essa virtude na vida política, ela se manifesta, ela é expressa na ideia de uma hierarquia. Existem pessoas que estão mais aptas a governar, que são os reis, os corpos intermediários de governança. Por isso que a Idade Média funcionou muito bem como uma monarquia. Dá pra entender. Nós podemos melhorar essa monarquia com a participação das aristocracias e da sociedade política organizada. O cidadão tomando parte na vida política, o cidadão armado fazendo valer o seu direito natural. Tudo isso faz parte pro rei não virar um tirano. A criancinha tinha que estar armada com bazuca e, sei lá, fuzilando quem... Dei muita risada. O Cogos é muito... Ele tem umas ideias muito loucas, velho. É o ápice da anarquia. Obviamente. Agora, quando existe uma revolução contra a ordem medieval, que é a Revolução Francesa, onde os revolucionários se sentavam? A esquerda. Mas, cara, a ordem medieval estava corrompida pelos vocês sabem quem. Tanto é que Napoleão veio, aí quando a Revolução aconteceu, eles começaram a abocanhar o outro lado também. Aí foi todo mundo enforcado, sobrou, né? Foi sobrando uma meia dúzia lá. Aquilo tudo ia se perder. Aí entra Napoleão na história, que não é nem vermelho nem azul, né? Ele era rei, ele não tomou a coisa ali da maneira monárquica, autoritária. Ele não falou, sou o rei da França, não. A França não tem rei. Mas os franceses me querem como rei deles. Então eu sou o rei dos franceses. Calha que eles moram na França. Mas se eu for pra Itália, eles vão comigo. É isso, um rei. Chora. Esquerda. Os defensores da ordem monárquica e religiosa se sentavam à direita. Então, tradicionalmente, nós chamamos direita a preservação de uma ordem política natural.
Esquerda, E aí eles foram aquele violeta, segurando os dois lados, Napoleão, né? A revolução pro povo não perder também aquele controle que tinha conquistado e não voltar pra tirania dos vocês sabem quem do outro lado. E nem a manipulação também enganando o povo, né? Ficar no controle dos vocês sabem quem do mesmo jeito. Eles ficam no violeta ali, se Lúcifer não tomar o lugar ali, né? Que é o que ele sempre faz. E aí dá as reviravoltas, que gera uma expansão em espiral, que eleva o coletivo. Até o ponto de encontro aqui em cima, que é o que a gente chama de quântico. Da onde a gente mergulha de novo pra baixo. Mas aí já vira esquizofrenia aqui, deixa pra aluno aqui, né? perversão, a revolução. Então, tem um livro que eu até cito no meu livro, que é o do César Ranquetar, que é da direita moderna à direita tradicional. Ele defende a ideia de uma restauração, de uma contra-revolução. E ele fala que direita significa retidão. Muito bem. Então, a ideologia, como dizia São João Crisóstomo, ela é a doença da alma. Por quê? Porque a ideologia te faz enxergar a realidade sob um prisma viesado. Isso. Se você se divorcia da realidade, você não está em comunhão com a verdade, nem com o bem, nem com a beleza, nem com a justiça. Certo? Então, a ideologia, ela é um prisma viesado. Ela é uma cartilha de ideias que não correspondem à correta aferição da realidade. Já a direita, ela não é ideológica. Porque a direita significa retidão. Retidão significa comunhão com a realidade. Muito bem. Então, esse é o meu ponto. Bom, se você começa a falar bem da monarquia, você está fazendo um princípio de ideologia, você está estabelecendo uma Sim, quando ele estava calminho, né? Uma circunscrição do que é um modelo de governo, você está entrando num princípio ideológico. O que eu chamo de direita iluminada, Paulo Cogos? Direita iluminada é aquela que percebe a realidade e tem exatamente os valores conservadores, mas não valores racionais. O conservador é aquele que aprende com o progresso histórico, com o avanço histórico, por exemplo. Cristo, ele nunca falou em monarquia, ele falou em amor, em compaixão. Pô, ele era rei, ele é rei. Falou de reino. Como nunca falou de monarquia? O meu reino, né, que vem, não é desse mundo, então ele vem a esse mundo, como tá vindo, do quântico. Aí hoje em dia dá pra entender melhor, né? Uma construção nas nuvens. Imagina na época. A única forma na época de se reunir era estar junto. Pra construir a realidade, a solidez da realidade, precisava de 2 ou mais, não é? Se tivesse 3, então. Não é? Agora, como que você se reunia na antiguidade? Não dava. Cristo contou o nosso tempo moderno. Nos reuniremos acima do chão. Nós não estaremos no mesmo lugar. Estaremos reunidos como se fosse nas nuvens. Como que ele explicava? A internet, viu? A gente vai ter um dispositivo, todo mundo vai se falar. Ele só deixou claro, estaremos reunidos, conversando em tempo real, sem estar no mesmo lugar binário. Estaremos reunidos por cima. E por ali arrebataremos. Vamos nos reunindo, ninguém vai ver. Quando vê, de onde vem esse povo? Bom, aí é a volta para todo mundo ver. Aí a volta com os santos. O arrebatamento é pro santos. Santo significa separado. Significa aqueles que se destacaram porque entenderam os ângulos, os sacrifícios da luz nas cores. As experiências cognitivas ali vão se reunindo com a coerência. Então, porra, você falar que Cristo não falou de reino, pelo amor de Deus, velho. Cristo nunca falou em poder, mas em poder fazer algo de bom para o outro. Pra ser um rei. Poder fazer algo de bom em nome da misericórdia, em nome da compaixão, em nome do perdão. É nesse sentido que o Cristo é um radical de centro. Mas não é um centro entre direita e esquerda, é um centro da razão. O que ele tá querendo dizer? Por causa da pureza de Cristo, ele não é um tirano. Então ele é rei porque ele é feito rei, tem que ser rei. Mas o que ele pode fornecer para que o povo reine com ele, ele sempre fez no binário e no quântico. A promessa vai ser cumprida, como vocês bem sabem. Inclusive, quer saber como? Tá aqui, ó. Como reinar junto? E era impossível, acreditaram. Nossa, Cristo, cada coisa todo mundo vai ler o papel e carimbar, ler e carimbar, vai passar um por um. Não tinha como eles entenderem, hoje dá, ó. Em tempo real. Tudo que Cristo falou hoje é discernível. É visível, e tem quem duvide. E por milênios, algo impossível foi acreditado. Você percebe a magia da fé? E esse algo impossível aconteceu. E tem quem duvide. Puta, mano. Razão. A monarquia, por exemplo, que você defende, é anticristã. Porque o único rei absoluto seria Deus, segundo a Bíblia, segundo Cristo. Ele toma o lugar de Deus? O rei toma o lugar de Deus, se unge como representante de Deus, fala, essa terra é minha, e por quê? Porque Deus ungiu meu sangue, e vai mais além. Isso é satânico. Um rei se coloca como soberano, e seus filhos e a sua descendência seria a legítima representação de Deus. Isso é profano. Isso é o Messias, é isso que você acabou de falar. Ele acabou de falar aqui que o Messias é o profano, a luz é profana, né? Caramba, a reunião de ângulos de um povo. Meu Deus, a luz é profana, porque olha, aqui todo mundo era, quantas opções, olha. Por que elas não mandam? Não, vai reunindo, sintetizando, até virar a luz absoluta que soma tudo isso e ela que reina. E com seu poder reinante, ela se sacrifica para espalhar suas partículas no que a gente chama de cores.
E aí o processo recomeça, e esse é o movimento toroidal, a respiração do universo. E a história messiânica, que os povos sempre souberam, de forma científica. Então, quer dizer, você reúne pilares, os homens, as mulheres vão vendo pessoas que entendem, que podem ajudá-los, e consideram guias. Esses guias se reúnem, são sábios. O degradê das cores não se reúne em cores mais intensas, que contêm as demais em si. Esses são os que os lideram. Quando esses sábios encontram alguém acima deles, que unem suas diferenças absolutas, imagina, cada sábio é uma cor, 100% certa. Como que alguém vai convencer que o azul e o vermelho são o mesmo? No violeta. Só a revolução messiânica, que está além da lógica. Traz o abstrato. Traz a memória emocional de outras vidas, de quando você enxergou lá do outro lado. Aí você vai me entender. Não basta o que você está enxergando agora. Você vai enxergar pela alma. Porque eu te mostrei isso em vários ângulos. Agora você só vai lembrar. Então, aí a pessoa precisa daquilo, quer aquilo. As cores fazem da luz o rei. É o sol que chega gritando, se aqueçam em mim. Se iluminem comigo, viu? Precisem de mim, viu? O sol chega, precisem de mim. Não, somos nós que corremos atrás dele. Somos nós que queremos sua luz. Somos nós que queremos a sua harmonia, sua paz, seu poder, sua força, sua proteção. Nós agradecemos pela existência do rei e queremos ele conosco. Porque ele é a nossa representação mais fiel, mais leal. Na base da coisa. Mas tomar o lugar do rei ficou uma coisa horrível e tirânica. Pelo menos a gente sabe quem é. É só o povo se opor e derrubar. O rei tem que ser um reflexo do povo. E agora, na democracia que fazem o que quer, ninguém sabe quem é quem, estão lá escondidinho. Agora, que é complicado, a tirania é. E Cristo nem quer deixar essa cadeira pra alguém meter o louco. Por isso que até ele falou que reinaremos juntos. E reinaremos juntos, né? Os arrebatados ali no reino do céu. E sobre quem ficar lá embaixo, nas nações. Hoje dá pra entender a diferença do quântico, do binário, o acesso à tecnologia que domina a matéria e a proibição dela pra quem ficar. Então aí você começa a ver o passado no futuro, o futuro no passado de novo. Isso é herege, isso não é ser conservador, isso é ser reacionário e reagir às mudanças do melhor período histórico da humanidade, que foi o iluminismo, que acabou com a Idade Média e o reacionarismo e o ignorância. Tá voltando, né? Sem o amor e a honra, tá todo mundo traindo todo mundo, enganando todo mundo, humilhando todo mundo, roubando todo mundo. E tá tendo aí de novo transformações, né? Que vão. Ninguém vive sem o amor e a honra. O amor e a honra é o círculo e a reta. É a base do discernimento. É o que todo mundo precisa em qualquer lugar, em qualquer tempo. Você não tem nada, não é nada sem amor e honra. Tudo que você tem pode ser tomado, roubado, tirado. Sem amor e honra não existe nada. Né? Então não tem, isso não é uma opção. É uma ilusão se afastar da luz até aceitar que precisa dela e voltar. A luz é o amor e a honra, o círculo e a reta, né? É circular, vai para todo lado. São raios retos. Qualquer raio tem um círculo, qualquer círculo tem um raio. Eles se cocriam. A ignorância. O Espírito Santo é o discernimento disso, dá 3, né? Um lado, o outro, e o discernimento que os faz. Quem faz quem? É um lado e o outro que faz o meio, é o meio que faz um lado e o outro. Né? Qual ponta do triângulo faz o triângulo? Né? Tem gente que não entende como Cristo falou que ele era Deus, ao mesmo tempo o Pai é maior que ele. Imagina a ponta de um triângulo falando, eu sou o triângulo, essa pontinha aqui falando, eu sou o triângulo, mas o Pai, o triângulozão aqui é maior que eu. Ele mentiu. Imagina o azul falando, eu sou o violeta, mas o violeta é maior que eu. Verdade, que o violeta é o vermelho também. O vermelho também pode falar isso, eu sou o violeta, verdade, mas o violeta é maior que eu. Porque o violeta é o azul também, ele plasma a luz, tem todas as cores nele. Então, dá pra entender. E o obscurantismo dos 1000 anos de analfabetismo mundial que jogou, infelizmente, a Igreja Católica, que fez coisas boas, mas jogou exatamente o mundo num período de trevas, inclusive com a Inquisição que a gente vai dizer. O iluminismo, ele separou o Estado da monarquia, o Estado do soberano absoluto, colocou os princípios da república, deu errado assim na Revolução Francesa durante um certo tempo, mas deu muito certo na Revolução Americana, e o iluminismo colocou lado a lado a fé, a razão. Eles enxergam a historinha aqui de baixo, né? Eles não enxergam por cima. Eles não estão vendo a galera lá, os Rothschilds lá atrás, né? Manipulando a Revolução Francesa, manipulando a Guerra Napoleônica. Eles não estão vendo a história ali dos bastidores, né? Eles não conhecem. Os rabinos sabem a história verdadeira. Vocês estão vendo lá embaixo, criancinhas tolinhas. Não estão vendo nada. A briga pela Reserva Federal Americana. Vocês vêem a Primeira e a Segunda Guerra, vocês não vêem nada. Só ouvi falar que teve a ver com Israel, mas por quê? Que Hitler é louco. Vocês não param pra pensar. Não podem nem falar, é proibido, né? Por que vocês acham que é proibido?
O governo não é um governo de um déspota, a tripartição dos poderes, um legislativo que elabora as leis, um judiciário que julga, um executivo que faz o governo e que um poder não se sobreponha a outro. Ou seja, do ponto de vista político, a gente pode ser considerado, eu não tenho problema de ser chamado de conservador, embora acho... Infelizmente ficam pensando que é a Torá, né? Que é o verdadeiro Israel. Quando, na verdade, o ataque foi a esses usurpadores, né? Talmudistas aí que acabam sujando o nome de Deus, a Torá verdadeira, Israel verdadeiro, judeus verdadeiros, que deveriam se opor a esse Talmud aí. Então, imagina, o Bigode lá, a Alemanha, os caras surtaram com todos, achando que tava tudo no mesmo barco, e saíram atropelando todo mundo. Vai acontecer de novo, se eles não começarem a denunciar essa falsa Israel e falar, opa, uma coisa é uma coisa, Talmud é Talmud, Torá é Torá. Se os judeus não começarem a fazer isso, Talmud é Talmud, Torá é Torá, vocês vão pro mesmo lugar que a Torá vai. Não vai ser gostoso. Vocês vão quer ser o sol, vocês vão queimar igual ele. Vocês não querem a Torá, né? Vocês preferem o Talmud. Vocês querem tomar o lugar de Deus, né? Porque o Talmud deixa vocês fazerem a putaria, a zona que vocês querem, que tá escrito lá, né? A Torá não, a Torá, ela é a realidade viva, mas te limita, pra te proteger. A Torá fala, ó, fica aí, aqui é o mal, lembra? Ah, eu quero o mal também. Eu quero ir aí, o abstrato, entendeu? Você quer ficar no lugar da Torá mesmo? Você não quer ser a Torá viva e deixar a Torá te proteger, não. Você quer tirar a Torá e colocar a sua vontade no lugar dela. Qual que é o nome disso? Os fariseus fizeram isso. O nome disso é Talmud. O Talmud é a vontade dos rabinos farisaicos dos últimos milênios em cima, no lugar da Torá. Vocês vão ficar no lugar da Torá, vocês vão aguentar a escuridão. E vai culpar quem depois? Vai implorar. E o Messias já salvou vocês. Agradeçam, né? Um nome péssimo, você chega para um adolescente de 15 anos e fala, você quer ser conservador ou progressista? É lógico que o cara vai falar que é progressista, mas o conservador esclarecido, aquele que aprende com os erros e acertos da história... O Talmud vai pro fogo, dá na mesma, né? O Talmud foi pro lugar da Torá, né? Eles foram pro lugar da Torá, pro lugar do Talmud, o ponto zero. O Talmud entrou no lugar da Torá, vai queimar no vazio. Não aguenta o que a Torá aguenta, né? Vocês vão pro lugar da Torá, o mesmo lugar que a Torá vai, que o Talmud vai, vão queimar no escuro. Se eu troquei a palavra, mas dá no mesmo, porque é o ponto zero. Esse é um verdadeiro progressista. Já que eles querem não precisar de Deus, já que eles querem não precisar da Torá, já que eles querem ir pro lado de lá, o Talmud é isso. Então vocês vão pra lá, vão pro mesmo lugar. Onde a Torá vai, mas a Torá aguenta, né? A Torá vive. Vocês vão ser cercados lá, isso é Israel vivo, né? Israel vivo é a Torá viva. Então, fica naquele ponto zero. A Torá fica no ponto zero, fica no vazio, mas ela não queima. Por quê? Ela mantém um circuito. Ela mantém a simetria. Você abdica. Você abdica de coisas, você abre mão de coisas, você se controla. Controla os demais ali pelo bem comum. Mas aí você não se sente vivo. Você quer estar vivo, né? Acho que deu pra entender, né? Se eu falei alguma coisa contrária, que às vezes eu tô lendo ao mesmo tempo aqui e me confundo. Está esclarecido. Esse é um verdadeiro conservador iluminado. E é nesse nicho que eu me coloco contra essa direita medieval. É o mesmo ponto zero. É que a Torá aguenta, Talmud afunda, né? Exatamente. Porque o Talmud é uma tentativa de meter o louco, literalmente. São vários procedimentos lá, rituais, nojentos, pra segurar a estrutura da realidade pelas sombras. São pequenas amarras ali, são rituais, literalmente. Pra não precisar da Torá. Que faz coisas obscurantistas em política, em sexualidade, em religião, e da qual, infelizmente... Tudo que a Torá proíbe, o Talmud deixa, né? Coisas absurdas. Gente, você, meu amigo, que eu respeito tanto, representa. Represento sim a direita medieval que você chama erroneamente de obscura, porque foi durante a Idade Média que toda a civilização ocidental foi construída. Então a verdadeira Idade das Trevas é esse seu iluminismo que você defende, que resultou na matança de padres, freiras, mulheres, crianças na Revolução Francesa, que resultou na Revolução Americana, cuja consequência foi a criação do imperialismo mais abjeto que existe na atualidade, que é o Império Americano. Mas quando você fala de conservadorismo, eu admito, Adriles, que eu não sou um conservador, porque Chesterton fala muito bem que os conservadores existem para manter os erros, os avanços nefastos dos progressistas. Eu não quero manter os avanços dos progressistas, eu quero a restauração do que era a civilização medieval. Quando você fala que Cristo não falou em monarquia, claro que ele falou no reino do meu pai. Meu rei Deus, não é cara, não é monarca, Ou seja, Adriles, ele está falando que Deus é rei.
Mas é Deus! Calma, Jesus Não é é o rei. Rei Charles que quer que você um tampate na Jesus- bunda da Camila Qualquer Calma, coisa, Ô, Adriles, vamos lá. Jesus é rei. Deus. Jesus é Charles é rei. cantor. Agora, como funcionavam as monarquias? Ele fala também, meu reino não é desse mundo. Ele fala várias vezes, em vários lugares, nos apócrifos tem coisas, dá pra entender o reino, né, dessa forma natural. O pessoal ali, o ego não deixa, né, Sérgio, querer um rei. Medievais? Você tinha um rei e você tinha massa? Não. O que é? Assim é a Coreia do Norte. Coreia do Norte tem o Kim Jong-un e o resto é a Mas é o massa. reino de Deus e ele representando Deus pra reinar pelos homens, pra você entender o que é ser homem. E essa foi a história dele, ué. História cristã. Qual é o fundamento da monarquia? Um cara A se coloca monarquia- uma coroinha e fala: eu sou dono dessa terra e você tem que me obedecer? Não, o fundamento da monarquia. Só uma coisa, Imagina, se como? Deus é a completo virtude. precisava se tornar homem. Quando ele mergulha aqui, ele é a luz completa. Imagina o degradê de cores, de experiências que... Quantas células ele não teria? Então ele mergulhou, ele não cabe ali. Ele explode aquilo e vira cristandade. Toda aquela cristandade reunida traz ele de volta e são todos juntos um corpo. A experiência absoluta de todos os ângulos. É científico. A questão que o Adriles levantou é em toda monarquia ou um imperador de se colocar no lugar de Deus. Existe algum rei que não assume essa ascendência? Sangue divino. É o sangue divino? Eu sou Existe? ungido por Vamos Deus. lá. O direito divino de Aonde governar... que Jesus deu o o direito- direito Peraí, monarca a Peraí, alguém? deixa o Cogos. É uma pergunta. A ideia do direito divino pelo direito divino é uma heresia protestante da formação dos estados absolutos. O que a Igreja Católica sempre defendeu é que um rei seja ungido pelo Papa graças às suas virtudes. E o Papa é rei, o Papa é o... Um rei é um raio, é um ponto de conexão para representar a vontade divina. É essa a ideia, né? Ou não? Como seria? É igual o degradê de cores que eu mostrei. Tem que ter angulação referencial para ter ordem. Não tem outra forma. Senão, se a luz sair brilhando lá no meio do degradê, cega todo mundo. Lá no meio do povão não tem como entender essas coisas complexas de quem tá lá em cima. E eles nem querem, eles querem viver. E talvez sejam abençoados por isso. Talvez invejemos isso. Então cada um tem sua função, cada um tem seu momento. E a consciência percorre essa jornada sendo uma, na luz, e mergulhando no infinito das cores, dentro de si mesma. O que é a luz? A soma das cores. O que são as cores? A luz mudando de velocidade ao redor de si mesma. É esse o absoluto, atemporal, paradoxal e inegável. o vigário de Cristo e é rei dos estados papais. As monarquias medievais eram baseadas na hierarquia dos corpos intermediários. Então havia rei, mas também havia duque, também havia marquês, também havia condes e viscondes e barões e cadetes. Então existe... Sabia já, o Talmud não estava escrito ainda, né? Mas Cristo sabia já que era a lei oral deles desde a Babilônia, desde... Né, já fazia tempo ali, desde que tinha caído e sendo reconstruído. Eles foram... Ciro ali trouxe eles de volta, já eles tinham trazido muita coisa com eles que não deviam, né? Claro, tem uma razão abstrata, Deus sabe o que faz, mas binariamente falando, eles sabem que é errado. Existe toda uma hierarquia, o universo reflete... Cadê o a povo? trindade. Cadê o povo nessa criação- equação? Cadê o povo O nessa Andrés não vai deixar equação? eu falar Peraí, o povo nessa equação entra quando o pai, o servo de Gleba, é o rei da sua família, é o patriarcado. O pai é o rei do lar. É sempre A uma mulher é a aristocracia rainha. ungida por Deus, que Aí, coloca como no representante. quarto da menininha, tá lá, aqui dorme uma princesinha. A monarquia está no nosso sangue, a monarquia está na nossa natureza, a monarquia... Mas unidos pela luz, né? Não adianta alguém expandir e falar, nossa, agora eu também sou rei, tô vendo o que Lúcifer vê. Então beleza, fica aí na escuridão, vai queimar, vai sofrer e vai vir. Essa tentativa de querer ser é sempre pi negativo. Quando o Cristo é elevado, é o momento onde ele se entrega, ele é nada, ele se entrega pro nada, ele não quer nada. É por não querer nada que ele é elevado a rei. Quando ele quer tudo, lá em Adão, ele é jogado pro nada. Você quer ser tudo? Então tira da escuridão aí. Batalha contra a morte todo dia, toda noite. É isso. está na natureza humana, que é um reflexo da trindade. Que absurdo isso. Esse tipo Adriles, de calma, não coisa... Você terminei. acabou? Não, claro que não. Ah, Você terminar, falou um monte, cara. agora eu vou refutar as Falei coisas nada. que você falou. Então, Jesus fala muito bem. Ele é rei. Além disso, quando você fala que a Idade Média era analfabeta, etc., é mentira. É. Alcuino trouxe a educação catedral para o seio da Europa, na corte de Carlos Educação Magno. catedral. Ali começou a educação Católico. de todo mundo, dos pobres. Foi trazida pela Idade Média, pelos monges medievais que verdade. preservaram o conhecimento grego. Meu, isso é indiscutível, velho. Se você tirar o que a igreja fez, o que a cristandade fez pelo avanço da sociedade,
Você volta pra onde? Pelo amor de Deus, não tem, isso é indiscutível, né? Tava em momentos ali, e talvez devesse mesmo estar tomando pedrada na fuça pra parar de ser assim. Ou era queimado, qualquer safadeza, qualquer liberdade era punida. Era tudo bem travado em qualquer reino. Essa liberdade toda que tem hoje aí é graças a Cristo. E às vezes penso que parece que Israel vai culpar ele, né? Olha aqui a zona que virou aqui, graças a você, Cristo, que deu essa liberdade aí. Se fosse um rei chato, dando pedrada em quem merece, a gente tava salvo. Mas é que eles não entendem o paradoxo, né? Esse sacrifício foi pra salvar a humanidade inteira, que já tava lá no fundo. Então essa liberdade mostrou pra todo mundo que a culpa é deles, eles têm que se arrepender. E aí sim serão salvos por Deus. Conhecimento clássico. Quando você fala na divisão dos três poderes, isso antecede em muito o iluminismo. A divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário... Deus se sente só, cheio de escravos. Ele tem que deixar os seus fluxos, a imagem e semelhança, brincar de ser ele. E no fim dá em dor, ele bem sabe, fala, coitado dessa criança aí. Ainda bem que ele me deixou vivo aqui, então, já que, né, que ele quer morrer e ir pra morte lá, seu espertão. Então vou estar vivo aqui na humildade, criando meu reininho, o menor de todos. Deus foi humildão, velho. É que ele é tão poderoso que o reininho dele sempre abocanha tudo. Mas ele é sempre humildão. Não é outra coisa senão os três munos de Cristo. E esses três munos de Cristo se refletem na sociedade medieval. O poder sapiencial judiciário representado pelos monges do clero. Deixa eu falar, Adriano, fica falando em cima de mim. O munus real de Cristo representado pelo poder executivo do rei. E o munus legislativo representado pela arquitetura da sociedade de leis orgânicas, da qual participa também o terceiro estado, os cidadãos. Então é muito simples, o iluminismo sim destruiu a sociedade, eu vou já explicar por quê, mas vou deixar você falar um pouco agora. Tá. Ele tá parecendo quem? O Cômodos, né? Com essa coroa aí, branco pra caramba, do Gladiador, vocês lembram?